E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? A paz de Cristo. Arthur Malheiros aqui para mais um vídeo onde nós vamos falar sobre a Bíblia. Mais um, mas na verdade, como você já deve ter visto nos vídeos anteriores, esse daqui é o último vídeo dessa série onde nós estamos falando sobre a Bíblia. Nós já passamos pelos principais tópicos relacionados à palavra de Deus nos vídeos passados e neste vídeo não vai ser diferente. E eu espero que você tenha aproveitado. Eu espero que você tenha entendido, que a gente tenha tentado passar para vocês e que tenha feito sentido de alguma forma. Bom, nós falamos sobre estrutura, sobre como é formada, sobre as suas divisões, enquanto você está fazendo seus estudos, talvez, mas nós vamos falar sobre o período interbíblico. Nós vamos falar sobre o que é, nós vamos falar sobre o que aconteceu nesse período e vai ser um vídeo muito explicativo para você entender melhor, principalmente o Novo Testamento. Tá bom? Então, vem comigo que nós vamos falar sobre esse período tão interessante que aconteceram tantas coisas, não só na história da igreja, mas na história de toda a humanidade. Bora lá! Bom, então, falando agora efetivamente sobre esse período interbíblico. Onde que ele ocorre? Basicamente entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na Bíblia protestante, nós vamos ter o último livro como sendo Malaquias. Na Bíblia hebraica, nós teremos o último livro como sendo Segunda Crônicas, né? Então, esse período que vai dividir o nosso Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, a partir de Jesus Cristo, ele vai ser chamado de período interbíblico. Tá bom? Você já percebeu, talvez, que não se falava em fariseu, saduceu no Antigo Testamento. Também, do nada, o povo parou de fazer sacrifícios de animais. Passamos da conquista da Síria para ser um povo dominado por Roma. Então, vários desses aspectos, às vezes a gente não dá muita atenção, mas eles são abordados e são construídos dentro desse período que nós vamos chamar de interbíblico. Tudo isso, esse período, ele vai se dar por aproximadamente uns 400 anos. Há algumas pessoas que vão chamar esse período de anos de silêncio, talvez, ou silêncio de Deus. Mas será que ele não agiu? Ou será que ele simplesmente virou as costas para a humanidade? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, tá bom? Bom, vamos falar aí sobre onde começa essas páginas brancas aí. Historicamente falando, a gente vai falar, segundo principalmente a Bíblia hebraica, a Bíblia ela vai terminar com o último relato de Segunda Crônicas. Se você pegar a sua Bíblia aí, se ela for uma Bíblia protestante, você vai perceber que o último livro é Malaquias, mas não termina em Malaquias. Correto seria, historicamente falando, cronologicamente falando, que fosse Segunda Crônicas. Em Segunda Crônicas 36, 17 ao 23, ele vai falar, por exemplo, sobre a queda de Jerusalém, a queda de Judá, o cativeiro e até mesmo o retorno do exílio. Então, Crônicas está bem no início ali da nossa Bíblia, porém, historicamente falando, são as crônicas dos reis de Israel, né? Então ela aborda os fatos de depois de muito tempo, tá? Então, cronologicamente falando, Crônicas ela estará situada após o período, por exemplo, de Malaquias. Por quê? Porque Malaquias, por exemplo, ele vai terminar falando sobre uma promessa de um segundo Elias, né? E o castigo dessas nações pagãs. Então ele não falou nada, por exemplo, de retorno de exílio, diferentemente de Segunda Crônicas. Aí beleza, o que aconteceu? Fechamos Segunda Crônicas ou fechamos Malaquias, a gente já tá basicamente na genealogia de Jesus ali. Já tá falando de quem nasceu de quem, bababá, José e Jesus. Vixe. O que aconteceu nesse meio termo, não é? A gente entra basicamente já na dominação romana, tá? Era uma transição de César Augusto para Tibério, essa transição aí de imperadores, você vai perceber principalmente nos relatos de Lucas, Lucas 2:1 e Lucas 3:1, ele vai falar tanto de César Augusto quanto de Tibério, tá? Se você tiver interesse, você pode dar uma olhadinha. E esses 400 anos, eles basicamente foram muito movimentados. Não foram anos parados ou anos que não aconteceu nada, foram anos de muita coisa que aconteceu, tanto historicamente falando para o mundo como um todo, quanto para a história bíblica como um geral também, como um todo, principalmente para o panorama do Novo Testamento. Isso porque principalmente foi dentro desse período de 400 anos que ascendeu o Império Greco-Macedônio. Você provavelmente vai conhecer talvez como Império Grego ou só Macedônio, mas é um império basicamente que foi levantado e foi desenvolvido por Alexandre o Grande. No livro E Deus Falou a Língua dos Homens de Paulo On,
Ele vai falar assim, ó: embora falemos de 400 anos de silêncio profético, não seria correto falar no silêncio da ação soberana de Deus. Isso porque Deus agiu sim, ele agiu preparando o mundo para receber o seu Filho Jesus. Deus não virou as costas para a humanidade de forma alguma, tá? Durante esse período, a história, a humanidade foi sendo moldada e o caminho foi sendo preparado para receber Jesus. Mas vamos começar pelo início. Em 722 a.C., o reino de Israel ele é dominado pelos assírios. Aí 125 anos depois, em 586 a.C., Jerusalém ela é tomada pelo rei Nabucodonosor e o templo ele é destruído. Essa destruição, provavelmente não ocorreria. Por que eu digo isso? Por que não ocorreria essa destruição do templo? Porque normalmente o rei Nabucodonosor e o Império Babilônico não era agressivo de um primeiro momento, ou seja, eles não chegavam já destruindo tudo. Normalmente eles iam trabalhar com pagamento de tributos e uma promessa de lealdade ao reino babilônico, basicamente. Só que, principalmente o rei Zedequias, ele vai se aliar com outros povos, tentando sair desse domínio babilônico e fugir dessas cadeias, dessas amarras babilônicas. Só que isso não vai ter muito sucesso, obviamente, isso não vai ser visto com bons olhos pela Babilônia. E o que aconteceu é que o rei Nabucodonosor, ele vai lá, ele cerca Jerusalém por aproximadamente 2 anos e ele entra e conquista efetivamente Jerusalém, destruindo tanto os muros quanto até mesmo o próprio templo e queimando tudo no final. Depois dessa dominação, o que vai acontecer é que nós teremos os cativos, porém os cativos não é todo o povo de Israel. Aí depois que ele conquistou, o que nós vamos ter não é o cativeiro de todo o povo de Israel. O que nós vamos ter são principalmente 3 grupos. Nós teremos os grupos da diáspora, ou seja, os grupos que fugiram para outros povos. Nós teremos os que ficaram em Jerusalém. Nós teremos os cativos. Os cativos eram basicamente o que a gente vai chamar de a nata de Israel, a nata de Judá, tá bom? Que eram somente os príncipes, os mais ricos, alguém que tinha alguma posição talvez na corte. Então era apenas a nata de Israel que foi levada como cativeiro. Após esses fatos, após tudo isso que aconteceu, Gedalias, que foi quem Nabucodonosor delegou para fazer a administração da terra, foi quem ficou daí incumbido de cuidar de tudo. E aí, o que acontece é que justamente devido a esses povos que ficaram, não foram levados como cativos, alguns ficaram, como eu falei para vocês, e outros, por medo de algum novo ataque, fugiram para outros povos que seriam aqueles que participaram aí dessa primeira diáspora, digamos assim, tá bom? Aí o que aconteceu foram para outros povos, se casaram com outros povos, adquiriram novos costumes, e isso resultou num episódio muito conhecido, principalmente em Esdras, né, que é o capítulo lá de Esdras 10, onde todo o povo ele se reúne, até mesmo aqueles que fugiram e que voltaram. Esse Esdras ocorre no pós-exílio, tá bom? Então aqui eu já tô falando de depois do exílio, de depois que o pessoal retornou. Tá? E o que acontece é que dentro desse período o povo ele acabou se casando com outras mulheres, tendo filhos com mulheres de outros povos, e ocorre o episódio famosíssimo onde o povo tem que mandar embora os filhos e as mulheres de outros povos. Por quê? Porque Deus tinha ordenado em sua lei que não deveriam se casar com outros povos, né? Então fizeram essa purificação, digamos assim, do povo. E um fato que ocorreu que prejudicou bastante o povo também foi a destruição do templo. Por quê? Porque o templo era basicamente a identidade do povo, né? Toda a razão de ser, todo o seu centro religioso, litúrgico, ritualístico, cerimonial estava em volta do templo. Então o povo já estava perdido, não sabia muito bem mais o que fazer, porque a sua identidade havia sido destruída. Então, a questão do povo não foi apenas regional, política, fomos abandonados, fomos destruídos, não foi só isso. Também teve um aspecto aí da identidade intrínseco ao povo, que foi principalmente com a destruição do templo. Durante o exílio, foi um período de muita reformulação e uma certa readaptação de toda a cultura judaica, porque toda a cultura judaica, como eu acabei de falar
falar para vocês estava em volta do templo, estava em volta daquela região, da Terra Prometida, daquela construção, o próprio templo, o Templo de Salomão, né, estava tudo em volta. Então, para que o culto continuasse sendo oferecido, para que eles mantessem a sua identidade, eles tiveram que reformular bastante a sua religião, a sua prática religiosa. Basicamente porque eles entenderam aquele exílio, aquele momento que eles estavam passando, era porque eles abandonaram a aliança que eles tinham feito com Deus. Abandonando essa aliança, eles tiveram que se render a outros povos. Salmo 137, ele vai falar muito com relação a esse sentimento que eles estavam tendo. Eu recomendo que você que esteja assistindo esse vídeo, você leia o Salmo 137 com essa visão de um povo em um momento de exílio. Gente, é um salmo, acho que é um dos salmos mais tristes que eu já li. Então, por favor, se você tiver uma Bíblia a seu alcance, faça isso agora. É muito interessante você ler esse sentimento de angústia que o povo estava sentindo nesse momento. Não porque Deus havia abandonado eles, mas sim porque eles haviam abandonado a Deus. E Deus avisando, através principalmente de Jeremias e Isaías, e falando, gente, se arrependa do pecado, se vocês se arrependerem, eu vou livrar vocês. Não se arrependeram. Aí o que aconteceu? Infelizmente veio a consequência do erro. Algo positivo, no entanto, foi a vitória de Ciro, por exemplo, o Império Medo-Persa, no caso, sobre a Babilônia. Por quê? Porque Ciro conquistando, ele emitiu aquele decreto onde os povos que haviam sido conquistados poderiam retornar às suas terras. Principalmente esses fatos após esse pós-exílio, essa liberação, a gente pode perceber principalmente ali nos livros de Esdras e Neemias, onde ocorre tudo. Ocorre a reconstrução das casas, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo. Então, todas essas reconstruções e esse reerguer basicamente do povo ocorreu ali dentro desse período entre Neemias e Esdras. E houve, esse restabelecimento da religião judaica, pautada não mais tanto nas cerimônias, mas principalmente na Torá. E é justamente dentro desse período que ocorre o fato que eu falei para vocês em Esdras 10, como baseado na Torá, foram fazer uma leitura da Torá, leitura pública, perceberam que tinham casado aí com outros povos ou se relacionado com outros povos, que não era permitido. E essas pessoas, elas foram segregadas, as pessoas que se misturaram foram segregadas, originando principalmente a famosa cidade, por exemplo, de Samaria, dos samaritanos. Por que samaritanos eram tão mal vistos, por exemplo, no Novo Testamento? Basicamente porque eles eram povos que se misturaram com os outros, que não mantiveram a linhagem pura judaica. Aí é basicamente nesse período que termina o relato bíblico do Antigo Testamento, e nós temos daí o início do período interbíblico de aproximadamente aí uns 400 anos. E é dentro desse período que os apócrifos daí eles são produzidos, e é com base principalmente no livro de 1 Macabeus que o entendimento do que aconteceu durante esse período ele é construído, principalmente 1 Macabeus e também alguns relatos históricos de Flávio Joséfo, que também ele era um judeu, um historiador da época. Aí a gente falando de Ciro, a gente está falando do domínio dos Medo-Persas, não é mesmo? E durante esse período é que a religião judaica ela sofreu muitas modificações e muitas alterações. E essas mudanças todas elas passaram a ser chamadas, caracterizadas como as mudanças do judaísmo do Segundo Templo. Tá bom? Então, quando alguém falar para você judaísmo do Segundo Templo, você entendeu? Pô, beleza. Ali a gente está falando do pós-exílio. A primeira alteração significativa que você vai perceber é a instauração de, por exemplo, as sinagogas. Você já percebeu, talvez, que em nenhum momento do Antigo Testamento se é falado em sinagogas, aí no Novo Testamento surgem as sinagogas. Então o que acontece é que essas mudanças elas vieram desse período pós-exílio e desse período de reestruturação da religião judaica pautada principalmente na Torá. E o que acontece é que basicamente toda a prática judaica ela era centrada exclusivamente no templo. Só que com o estudo e essas novas práticas mais focadas principalmente no estudo da Torá, viu-se a necessidade de, por exemplo, você ter um ambiente onde você vai fazer uma leitura pública, vai fazer uma meditação também em cima da Torá, e são as sinagogas que vêm preencher isso. Então as sinagogas elas passam a ser também um centro da religião judaica. Não entenda errado, a gente não está falando que os judeus eles desprezavam o templo de forma alguma, no entanto,
A sinagoga, como a religião passou por essa reformulação mais pautada na Torá, a sinagoga surge de suma importância para a exposição da Torá ser feita. Eles vão se basear principalmente em 1 Samuel 15, 22, né? Vai falar, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, por isso que eles estão pautando mais na Torá e não mais tanto em cerimoniais e rituais e sacrifícios. Aí, eles passaram a entender na instauração da oração e das boas obras como um meio para a expiação dos pecados e não mais daí somente os sacrifícios. Junto dessas alterações, o aramaico ele passou a ser muito mais comum de ser falado, porque o aramaico ele era a língua, na verdade, falada principalmente pelos babilônicos, né? Tanto que a gente acredita que os discípulos de Jesus eles falavam em aramaico, e isso é influência desse período pós-exílio, onde o aramaico se popularizou principalmente no meio dos judeus. E o que acontece é outra coisa, que com o aramaico se popularizando, os escritos da Taná ou da Torá do Antigo Testamento, eles eram todos em hebraico, e o hebraico foi pouco a pouco levemente se perdendo. Então surgiu a necessidade de pessoas que interpretassem esses estudos e esses escritos para as pessoas que não estavam tão familiarizadas com a língua hebraica e com os escritos hebraicos. E dizem, por exemplo, que Esdras ele foi essa primeira pessoa que veio para suprir esse papel interpretativo, digamos assim. Bom, só que esse domínio pelos persas ele não durou muito tempo. O último rei persa citado na Bíblia vai ser Dario III, lá em Neemias 12, 22, né? Ele foi o último rei da Pérsia antes de a Pérsia ser conquistado pelos greco-macedônios, daí de Alexandre o Grande. Dario III também foi o último historicamente falando antes da conquista, e na Bíblia ele também é o último citado como sendo o rei ali da Pérsia. E com relação à conquista aí dos greco-macedônios da Pérsia, 1 Macabeus 1:1 vai falar o seguinte, depois de ter saído da terra de Cetim, Alexandre o Macedônio, Alexandre o Grande, filho de Filipe, que já tinha dominado a Hélade, venceu Dario III, rei dos persas, e tornou-se rei no seu lugar. Então aí a gente tem um embasamento histórico com base em um dos apócrifos para o que aconteceu historicamente dentro desse período. E durante aí, nesse pós-exílio aí, a gente pode falar que houveram 4 períodos, 4 domínios, né? Nós temos o domínio dos Ptolomeus, de 323 a 198 a.C., o domínio dos Seleucidas, que foi de 198 a 164 a.C., o período Asmôneu, de 164 a 63 a.C., e depois do período Asmôneo, a gente tem o período que ele vai seguir até os relatos do Novo Testamento, que é o domínio romano, de 63 a.C. até 70 depois de Cristo. Agora falando exclusivamente sobre o domínio dos Ptolomeus. Durante esse período, os judeus eles não passaram por nenhum tipo, na verdade, de perseguição, nem religiosa, nem política. Foi um período relativamente tranquilo para a religião judaica e para os judeus. Os judeus eles experimentaram uma certa prosperidade, né, no quesito principalmente econômico, e eles também foram abertos às outras culturas pagãs de outros povos. Não ficaram exclusivos ali dentro do seu ambiente judeu, mas também teve ali a introdução de outras práticas religiosas. Fora daí da Palestina, saindo ali da região da Judéia, da Palestina, muitos judeus eles se concentraram em Alexandria, principalmente por causa de um incentivo de Ptolomeu I. E foi justamente por causa dessa concentração dentro de Alexandria que muitas traduções da Torá começaram a serem feitas, né? Principalmente, por exemplo, a Septuaginta, que a gente já citou anteriormente nos outros vídeos. Que a Septuaginta, ela era muito utilizada pelos judeus que foram helenizados, né? Que não tinham mais tanto contato com a cultura judaica, então eles utilizavam ainda a Septuaginta para manter o seu culto, né? Que é basicamente os escritos em hebraico daí em grego. Já no domínio seleucida não foi tão legal, principalmente para os judeus. Porque o que aconteceu? Ele acabou basicamente com a invasão de Antíoco III em 198 a.C. E Antíoco III ele manteve não uma relação de perseguição, nem uma relação de paz, mas sim uma certa relação de tensão com os judeus, até que ele morreu. E o que aconteceu é que Seleuco IV ele subiu no lugar de Antíoco III. Porém, Seleuco IV ele teve alguns problemas econômicos. E para onde que ele foi?
ele foi buscar recursos no segundo templo, né? Ou o templo de Zorobabel, né? Se você quiser chamar dessa forma também. Mas ele foi lá. E o que aconteceu é, ele encontrou muita resistência, principalmente por partes dos judeus. Foi ele que foi? Não foi ele, foi um emissário. E o que aconteceu é que esse mesmo emissário, me faltou o nome dele agora, mas esse emissário, ele volta, né? E fala, não deu certo, não consegui pegar. E esse mesmo emissário, depois de um tempo, ele vai assassinar Seleuco IV. Só que aí entra um período um pouco complicado. Por quê? Porque assim que Seleuco IV é assassinado, quem vai assumir o seu lugar é Antíoco IV, ou que alguns teólogos aí vão conhecer, Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, caso você não saiba quem é, muitas pessoas falaram que ele foi tipo o primeiro anticristo, ou pessoas da época acreditavam que ele era esse ser maligno. Muitas pessoas vão falar, por exemplo, que Daniel 7:8 está falando ali de 10 chifres, né, e de 3 chifres grandes são substituídos por um chifre pequeno, né? Esse chifre pequeno, muitas pessoas acreditam que seja esse Antíoco Epifânio. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar sobre daí escatologia, né? E em 175 a.C., Antíoco Epifânio, ele vai lá e ele assume aí o trono seleucida, né? E a relação deles, bem rapidinho, não demorou muito tempo, a relação entre os judeus se deteriorou e ficou muito ruim. Isso porque a comunidade judaica ela era bastante fechada, tinha seu clubinho ali, a sua panelinha, e eles combatiam, de certa forma, essa cultura do helenismo. A cultura judaica não queria ser helenizada, basicamente. Apesar de você ter alguns judeus helenizados, a cultura judaica, como um todo, não queria sofrer essa helenização. E o estopim, né, o que acabou de vez com essa relação, foi em 168 a.C., quando Antíoco ele chega no templo de Zorobabel, ou no segundo templo, e ele transforma esse templo em um templo pagão. Ele pega o templo, ele dedica esse templo a Zeus, ele constrói um altar em cima do altar que tinha já sido construído, e ele vai lá e ele sacrifica um porco em cima desse altar. E aí o povo vem e perde novamente o seu templo. Dessa vez não destruído, mas sim entregue aos cultos pagãos. E por causa disso, grupos revolucionários começaram a aparecer. Um episódio muito famoso foi a Revolução dos Macabeus, daí, tanto que sai o livro aí, Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, mas a Revolução dos Macabeus eu acho que é uma das mais famosas. Macabeus é uma família, que é a família dos Macabeus. E entre 175 e 135 começaram a gerar essas revoltas e pouco a pouco foram ganhando poder, foram subindo poder, até que eles assumiram de certa forma ali o governo ali daquela região e a sua influência. Eles empreenderam várias guerrilhas até que em aproximadamente 164 a.C. eles conseguem conquistar o templo novamente e eles fazem daí uma purificação do templo. Caso você não saiba, por exemplo, dia 25 de dezembro aqui acredita que foi feita essa rededicação do templo. E em 25 de dezembro, o que é comemorado? É o nosso Natal. Beleza, é o nosso Natal. Mas para o judeu, o que é? É o Hanukkah. Né? E o Hanukkah é o quê? É a festa da dedicação. Então foi quando os macabeus eles chegaram, eles conquistaram novamente o templo e tiraram da mão dos pagãos e assumiram novamente para si a sua identidade judaica. No entanto, essa rededicação do templo, ela não tirou totalmente o poder político ali dos seleucidas sobre o povo de Judá. Foi apenas ali por volta de 160 a.C. que ocorreu efetivamente daí essa certa independência. E essa parte, a partir que a família dos macabeus eles assumem ali o poder, né, vai ser chamado de período asmoneu, que durou aproximadamente 100 anos, mas ele experimentou a sua própria queda, principalmente devido a algumas disputas internas ali, e acabou gerando aí uma guerra civil, basicamente caiu por si só. Isso aconteceu. Basicamente, os grupos que estavam envolvidos aí nessa guerra civil buscaram apoio em Roma. E Roma, esperta como você pode pensar, com que frequência você pensa no Império Romano? Mas enfim, Roma, esperta do jeito que ela pegou, aos pouquinhos, foi aumentando a sua influência. Você quer um apoio aqui? Beleza. Vou te dar um apoio aqui, mas você me dá isso daqui. E foi indo aos pouquinhos, até que, bum! Pegou e oficialmente assumiu ali a região da Judéia. E o que aconteceu é a região ela foi daí efetivamente anexada ali em 63, né, antes de Cristo, e foi anexada oficialmente ali ao Império Romano.
Foi dentro daí desse contexto que nasceram as 3 escolas judaicas, né? Os fariseus, os saduceus e uma que não é muito falada, mas que também tem a sua participação, que são os essênios. Aí, depois conquistaram ali, foi anexado ao Império Romano. A família dos Macabeus é convidada a se retirar ali do poder da região da Judéia, e Herodes vai ali e assume aquela região. E Herodes ele manteve o seu poder ali por aproximadamente uns 30 anos, até que em 19 a.C. ele revitaliza o templo de Zorobabel, ou o segundo templo, e ele passa a chamar esse templo aí de o Templo de Herodes, né? Não é mais o templo de Zorobabel. Aí, por fim, em 4 depois de Cristo, Herodes ele morre, né? E Herodes morrendo, ele passa para os filhos, só que os filhos não se deram bem politicamente, digamos assim, com os judeus. Até que o Império Romano ele vai lá e ele vai anexar oficialmente como Roma a Judéia, e ele vai instaurar ali alguns prefeitos ali dentro daquela região para acomodar e ser oficialmente uma província romana. Mas enfim, agora vamos voltar. Eu falei para vocês fariseus, saduceus e essênios. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. E qual exatamente é a diferença entre esses 3? Basicamente são as 3 escolas do judaísmo, e cada um tinha uma forma de interpretar a Torá. Não somente a Torá, mas todos os escritos ali da Taná, no caso, né? Os 2 principais grupos você pode já entender que são os fariseus e os saduceus, que eram os que tinham maiores adeptos, digamos assim. Os essênios não tinham tantos, porque os essênios eram um grupo extremamente fechado e de certa forma até mesmo recluso. Aí os fariseus você pode falar que eles são, por exemplo, tipo os liberais na política, e os saduceus eles seriam ali os conservadores. Os fariseus eles eram compostos basicamente por pessoas da classe trabalhadora, digamos assim, por pessoas do povo. Então não necessariamente, por exemplo, você tinha uma formação de escriba para você ser um fariseu. Agora os saduceus não, os saduceus eles estavam centrados principalmente naquela nata ali da sociedade, em pessoas aristocratas e pessoas envolvidas talvez até mesmo com o Império Romano. E os saduceus, mas uma diferença é que os saduceus ele tinha uma influência muito maior ali no ambiente do templo, né? E também dentro do sinédrio, não somente no templo, mas também no sinédrio. Os fariseus, no entanto, eles tinham a maioria dos adeptos, porque eles eram um pouco mais flexíveis e não eram tão fechados como os saduceus. Como eu falei, os fariseus daí eles eram pessoas do povo e não restringiam a prática a ninguém. Qualquer um poderia vir ali, do povo no caso, né, e praticar o culto juntamente com eles. A principal teoria com relação à origem, principalmente dessas escolas ou dos fariseus propriamente ditos, é Esdras, né? Vamos falar que Esdras ele vai ser ali o primeiro fariseu, justamente por causa daquele episódio em que ele vai fazer a leitura pública ali da Torá, e aí começa essa prática de se fazer aí a leitura pública. Esse grupo ele era bastante famoso, todos esses grupos na verdade, pelo seu extremo zelo à lei, né? A Torá, ao ponto de, por exemplo, algumas tradições rabínicas dos fariseus proibiam até mesmo você cuspir no chão no sábado, porque ele acreditava como isso sendo um ato de você arar a terra para você plantar. Ou uma mulher, por exemplo, não se olhar no espelho para caso ela veja um cabelo branco, ela não se sentir tentada a arrancar esse cabelo branco e ela trabalhar no sábado, por exemplo. Então tinham esse extremo zelo à lei, esse extremo cuidado, certo extremismo ali com relação à lei. Dentro da escola dos fariseus, daí a gente vai ter também 2 vertentes. A gente vai ter o Shammai e Hillel. O Shammai ela vai ser uma escola mais literal e restrita, e o Hillel ele vai ser uma escola um pouquinho mais liberal, um pouquinho mais de boa aí com relação à interpretação da lei. Os fariseus eles também acreditavam bastante na responsabilidade humana e na cooperação através principalmente das obras na provisão divina, né? Então, se a gente fosse falar um pouquinho de escolas teológicas que nós temos hoje, os fariseus eles provavelmente seriam o que nós chamaríamos aí de semi-pelagiano. Se você não sabe o que é um semi-pelagiano, basicamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois em algum outro vídeo, mas basicamente um semi-pelagiano é uma pessoa que acredita que a salvação ela vem através da graça, sim, no entanto vem também através das obras, não somente através da graça. Ah, isso é arminianismo? Não, arminianismo
arianismo acredita que é só através da graça, assim como os calvinistas, né? Então ambos não tem nada a ver com obras, é somente a graça. O semi-pelagiano não. O semi-pelagiano está falando aqui, ó, é graça e obra também. Um outro ponto era também a questão da ressurreição, uma característica desse grupo. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição e na recompensa da parte divina para os fiéis. Os saduceus, eles negavam absolutamente tudo, né? E os essênios, eles acreditavam somente na imortalidade da alma, que seria basicamente aí a nossa alma é a única coisa que se mantém após a nossa morte. Mas não acreditavam em nada de tem recompensa para fiel, não acreditavam em ressurreição, não. Apenas na imortalidade da alma. E os saduceus, voltando aqui a falar um pouquinho sobre eles também, eles eram basicamente aí aristocratas. Eles tinham aí uma ligação com as camadas imperiais ali da Judéia, dos romanos no caso, né? E eles não tinham somente uma influência religiosa, mas eles tinham também uma influência política na região. E como eu falei para vocês, o ponto mais discrepante entre eles e os outros grupos era a total negação do mundo espiritual e da ressurreição. Principalmente também de seres celestiais, tipo anjos, não acreditavam em nada disso, né? Isso pode vir principalmente por causa do helenismo, tá? Que o helenismo ele tinha uma vertente que era bastante racionalista, ou seja, só acredito no que eu tô vendo, no racional. Então, eles não acreditavam basicamente nessa questão espiritual, muito espiritual, não acreditavam. Obviamente acreditavam que havia um Deus, mas Deus no céu, e aqui o mundo aqui é só o mundo real, é só o que a gente está vendo, não existe um mundo espiritual aqui. Como eu disse, eles negavam a ressurreição, negavam a imortalidade da alma e a inexistência também do mundo dos mortos aí, que seria, no nosso caso aí, o inferno ou o Sheol, como em alguns momentos a Bíblia fala também. Com relação à não existência aí dos seres espirituais, você pode dar uma olhadinha ali, Atos 23:8 vai falar um pouquinho sobre esse pensamento dos saduceus. E eles não acreditavam aí nesse livre-arbítrio cooperativo semi-pelagiano aí dos fariseus e nem mesmo na predestinação dos essênios. Eles eram adeptos a esse pensamento de livre-arbítrio. Eles seriam o que nós acreditaríamos, por exemplo, aí como os arminianos aí do nosso dia, tá? São os arminianos ali da religião judaica, né, basicamente. E outro ponto bastante discrepante é que eles acreditavam que somente a Torá tinha autoridade e inspiração divina. Então todos os outros livros não tinham autoridade, somente a Torá, somente os 5 primeiros livros, somente o Pentateuco. E para eles, obviamente, né, eles eram os únicos aí. Você já percebeu que eles tinham uma pompa aí, né? Sou melhor. Mas para eles, só eles achavam que eles eram os efetivamente habilitados a fazer a interpretação mais correta da lei. E saindo daí efetivamente dos saduceus e fariseus, a gente chega nos essênios. Os essênios aí, eles eram os diferentões das escolas judaicas. Mas um ponto interessante é que a eles atribuído, né, na verdade, os escritos ali, a estruturação dos escritos ali do Mar Morto. Eles eram uma oposição tanto aos fariseus quanto aos próprios saduceus, não somente a um ou outro, eles eram os dois mesmo, né? Eram os diferentões. E eles achavam aí que o templo ele havia sido profanado, porque principalmente no período dos Ptolomeus, muitos oficiais ali dos povos que tinham dominado ali a Judéia, eles eram subornados, por exemplo, para que por alguma família, para que os seus filhos ou alguém ali assumisse ali o sacerdócio do templo e ganhasse um status de família de sacerdotes, né? Então eles acreditam que principalmente devido a isso, essa casta sacerdotal e o templo havia sido profanado e não era mais válido. Tanto que, gente, eles nem levavam as ofertas e sacrifícios no templo porque eles consideravam que os saduceus, que eles que coordenavam ali o templo, né, eram corruptos, né? E eles eram extremamente zelosos quanto à questão de purificação cerimonial, tanto que eles tomavam muito banho. Então, provavelmente eram as pessoas certamente um pouco cheirosas aí, né? Mas eles eram extremamente restritos com essa questão de cerimonial. Eles também faziam uma entrega total de seus bens. Então, por exemplo, você quer ser um essênio? Beleza. Você vai vir aqui, você vai passar por 2 anos de um período de admissão e você vai entregar todos os seus bens também. Você não vai ficar com nenhum apego aqui. Você vai entregar tudo e vai ser tudo de todo mundo. A gente vai compartilhar com todo mundo. E tinham aí essa visão também determinista da vida, né? Então eles seriam os calvinistas aí do judaísmo. Porque eles acreditavam que todos os eventos que aconteciam, eles tinham sido pré-determinados por Deus. E algumas especulações, acho interessante, vão falar que João Batista tinha essa influência aí essênia, principalmente por causa da sua prática batismal aí,
que é esse rito cerimonial aí de banho, por exemplo, dos essênios, né, e seu estilo de vida bastante recluso. Mas acho que é isso que a gente pode falar nesse momento sobre esse período interbíblico, minha gente. O período ele é conhecido pelo seu silêncio profético e canônico, não pela não ação de Deus no mundo. O mundo ele foi preparado para receber Jesus durante esse período. Vários aspectos vão apontar, por exemplo, para esse período como sendo o ideal para Jesus chegar, para Jesus vir à Terra. Por exemplo, havia uma língua comum que todo mundo entendia, que era o grego. Havia uma dominação com uma liberdade religiosa e que surgiram durante esse período vários cultos e várias cerimônias e tal, que foi nesse período dos romanos, um mundo com uma relativa paz, não tinha nenhuma guerra intensa ocorrendo durante aquele momento, e havia também um povo desamparado e sedento por um Messias, e uma grande pluralidade de povos dentro de uma pequena região. Então, quando Jesus veio, gente, ele veio por um motivo. Por que Jesus não veio na nossa época, por exemplo, que tem tecnologia? Gente, até mesmo para sua morte, para o seu sacrifício, o momento atual, o mundo atual que a gente vive não seria bom. Porque, por exemplo, você achar mesmo que algum governo, por exemplo, ia deixar Jesus ser crucificado do jeito que ele foi crucificado, apesar de ser um modo muito bárbaro e terrível e de muita dor, era um meio necessário, porque Jesus naquele momento ele estava pagando por todos os nossos pecados. Ele estava sofrendo, ele estava apanhando e estava sofrendo tudo aquilo que nós já fizemos. Ele estava sofrendo provavelmente a maior agonia, a maior dor que um ser humano pode sentir. Então até mesmo a sua morte, por exemplo, acontecer dentro daquele contexto e daquela forma, por exemplo, de castigo que os romanos aplicavam, foi o momento correto. Jesus ele não se atrasou e ele também não chegou de forma alguma adiantado. E esse é um ponto importante você entender, que a Terra ela estava sendo preparada para receber a Jesus durante esse período de 400 anos. Esse é o último vídeo dessa série, minha gente. Terminamos por aqui, vou deixando vocês com o conteúdo agora. Espero que você tenha gostado, que você tenha acompanhado, que você tenha curtido. Espero que faça sentido para você tudo que a gente falou. E, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, no nosso próximo vídeo ele vai ser respondendo algumas perguntas para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida com relação a toda essa série, me escreva no comentário, me manda no Instagram, fique à vontade para me mandar mensagem que eu vou responder o máximo de perguntas possíveis, tá bom? Que Deus te abençoe em graça, paz e entendimento. Até mais!